Primeiro ensinamento: novo nascimento. Olha, sem o novo nascimento, ninguém conseguirá purificar o seu caminho, a sua vida. Quando nós nascemos de novo, um milagre incrível acontece. Nós temos o nosso espírito vivificado por Deus. É Deus quem abre os nossos olhos para ver. É Deus quem abre o nosso coração, sabe? E nos convence pelo seu Espírito do nosso pecado, da justiça, do juízo. Olha, a Bíblia vai dizer, Efésios 2, versículo 1, que nós antes estávamos mortos, e morto não faz nada, morto não tem vida purificada, morto não adora a Deus, morto não ora, morto não gosta de palavra de Deus. Talvez você diga, mas eu estou bem vivo aqui, estou respirando. Talvez você esteja bem vivo fisicamente, mas você muitas vezes está morto espiritualmente falando. Não há vida de Deus em você. Essa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você falou com o Deus que te criou? O Deus que te trouxe a vida, que tem te abençoado com trabalho, com família, com filhos. Para analisar a tua vida, olha para você. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de novo nascimento, e novo nascimento é muito maior do que ser religioso. Jesus, certa vez, ele foi pregar para um camarada religioso, chamado Nicodemos, João 3. Nicodemos vai conversar com Jesus, ele vai de noite, e ele diz, eu bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha só o começo da conversa de Nicodemos com Jesus, e Jesus olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, na verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, você não vai ver o reino de Deus. Então, olha, novo nascimento é muito mais do que uma bela doutrina, é muito mais do que dizer que Jesus é o Messias, é muito mais do que frequentar uma igreja, seja ela qual for, A, B, C ou D. Nada disso gera o novo nascimento em nós. Nós precisamos entender uma coisa, e aqui nesse púlpito é dito largamente, muitas vezes, que o homem nasceu em pecado, destituído da glória de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e lá eles morreram fisicamente, na verdade iam morrer fisicamente, morreram moralmente e espiritualmente. E o homem, quando nasce longe de Deus, nasce pecador. Nós costumamos dizer que uma criança não tem pecado, mas Davi, no Salmo 51, versículo 5, Davi diz, dentro do ventre da minha mãe, eu fui formado em pecado, e em iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe. Nós nascemos sem comunhão com Deus, nós nascemos longe do Senhor, é por isso que o homem, muitas vezes, ele tenta voltar a Deus, porque na palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem anseia por um ser superior, e o homem busca esse Deus de muitas maneiras. Ele busca através da religião, ele busca através das boas obras, ele busca através das filosofias, mas nada disso faz o homem se achegar a Deus. Mas Deus, preste atenção no que eu vou dizer para você, Deus é tão bom, que Deus providencia um caminho de salvação para nós. O homem estava andando a passos largos para a condenação, Deus envia o seu Filho unigênito,
E Jesus vem a essa terra e ele vai até aquela cruz, e ele morre naquela cruz por causa dos nossos pecados. Então, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, que fala da obra de Jesus Cristo, que fala de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, e nós cremos que Ele morreu por nós, que Ele nos substituiu naquela cruz, que Ele pagou a nossa dívida, então Deus abre o nosso entendimento para crer. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Deus. E Deus faz o maior milagre que eu conheço. Ele gera vida em cadáveres. Ele traz vida a pessoas que estavam mortas. Ele nos dá vida. Isso é glorioso. Olha, talvez você diga assim, mas por que tudo isso? Por amor. Olha, talvez você diga assim, eu preciso melhorar. Olha, eu digo para você que você precisa morrer. Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa morrer para o egoísmo. Você precisa morrer para os teus prazeres. Você precisa morrer para a tua própria vontade. Você precisa não de uma religião, mas você precisa de salvação. É necessário nascer de novo. É necessário. E novo nascimento é uma nova criação. Quando eu olho para o Paulo de 1999 para trás, era um outro rapaz, era um outro cara. Um cara que não gostava das coisas de Deus. Um cara que muitas vezes zombava dos crentes. Quantas vezes eu zombei? Né? Tem tanta gente que diz aí de Deus não se zomba, né? Ah, se Deus fosse pesar a mão em todos que zombaram dele, não existiria um aqui na face da terra, porque só o nosso pecado nos faz inimigos de Deus. Então, eu não gostava desse papo de crente, eu não gostava de Bíblia, eu não gostava de orar, jejuar, sabe, essas coisas aí não me faziam cabeça. Por quê, Paulo? Porque eu estava morto espiritualmente, não havia vida de Deus em mim. Mas entenda uma coisa, quando Jesus me alcançou, Ele me deu vida, e eu comecei a gostar das Escrituras Sagradas, eu comecei a gostar da presença de Deus, eu comecei a gostar, sabe, de orar, sabe, de jejuar, de buscar a Deus de todo o meu coração. As pessoas nunca entenderam algumas coisas, porque as pessoas são bitoladas em religião. Elas acham que nós não bebemos, não fumamos, ou não praticamos o pecado porque o pastor não deixa, ou a igreja que você frequenta não deixa. Não tem nada disso. Nós não fazemos isso porque nós amamos a Jesus. É Jesus que nos deu vida. Como nós não daríamos então a nossa vida a esse Deus que deu a vida a nós? Novo nascimento não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus faz em nós. E a questão de nova criação, só para você ter ideia, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que mais? Efésios 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz assim: porque Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Somos nova criação em Jesus Cristo. Olha, todo ser humano nasce pecador, mas Deus enviou Jesus para perdoar pecados, e Jesus veio a esse mundo
para salvar pecadores. Nascer de novo, sabe, não é seguir normas de conduta moral. Nascer de novo é bem mais, sabe, que você cantar, que você orar, que você ler Bíblia. Não estou dizendo que tudo isso não é válido, mas é muito mais do que isso. Por que eu digo isso? Aquele repórter que viveu 1 ano obedecendo a Deus e todos os preceitos das Escrituras Sagradas, no final do ano, um cara entrevistou ele e disse: e daí, você então agora acredita? E ele disse: não acredito. Por quê? Um morto fazendo as coisas, mais nada. Sem o novo nascimento, ninguém entrará no reino de Deus. Foi Jesus que disse isso. Olha só o que Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, só um detalhe aqui. Jesus aqui, ele não disse das águas batismais, não é o batismo nas águas. Essa água aqui, ela se refere não a um termo literal, a água literal, mas a necessidade de purificação realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Como é que se nasce de novo? Prega-se a palavra de Deus. A Bíblia diz, Romanos 10:17, se não me falha a memória, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aí o Espírito Santo convence o homem do pecado e gera o novo nascimento nele, faz ele crer e se arrepender. Então, a palavra de Deus é um instrumento, sabe? E o Espírito Santo é o agente que opera, que realiza esse novo nascimento em nós. Em Efésios 5, só para você ter ideia, eu vou citar 2 versículos aqui, 2 passagens. Em Efésios 5:25 diz assim: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha aí, Espírito Santo e palavra. Um outro texto, Tito 3, versículo 4 ao 6, está escrito assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, olha aí, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A pergunta que eu faço para você é: você já nasceu de novo? Não estou perguntando se você é batizado, se você frequenta uma igreja evangélica ou católica, ou você é budista ou muçulmano. Não é isso. A pergunta é: você já nasceu de novo? Nascer de novo é quando o Espírito, sabe, nos coloca no lugar certo e faz com que nós vemos que nós somos pecadores e que Deus é o Senhor de todas as coisas, e nós reconhecemos esse senhorio de Deus. O Espírito Santo nos coloca como uma criança que não consegue ficar mais longe de seu pai. Isso é glorioso. Se você não se arrependeu dos seus pecados, o meu conselho para você é: arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, vá a Cristo para a sua salvação. Em João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz assim, preste atenção nesse versículo: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, quem? Receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora olha só esses versículos, que diz assim, aqueles que não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que quer dizer esses versículos aqui? Não da vontade da carne, do sangue, melhor dizendo, não da vontade do sangue, primeiro. Quer dizer o seguinte: que o teu pai,
a tua mãe, o teu irmão não conseguem gerar o novo nascimento em você. Não nasceram da vontade da carne. O que quer dizer isso aqui? Por mais, sabe, que eu tenho vontade de te salvar, eu não consigo te salvar. Não é da minha vontade. É Deus que gera o novo nascimento. Você precisa chamar Deus, conversar com Ele, pedir para que Ele produza em você o milagre do novo nascimento. Mas você precisa se humilhar. E você precisa entender que Deus é Deus e que você é apenas um miserável pecador longe dEle. Então, primeiro, para purificar o nosso caminho, nós precisamos nascer de novo. Não tem outro jeito. É o primeiro, é o marco inicial da purificação.